Receber a notícia da morte do Kobe Bryant, acredito que não tenha sido fácil para nenhum fã de NBA, que nem todos nós somos. Eu que tenho 36 anos de idade, eu vi ele ser draftado lá em 96, eu vi ele começar, eu vi ele construir uma carreira, eu vi ele ser várias vezes campeão da NBA, e eu sempre imaginei que o Kobe fosse ser um jogador que estaria presente durante muitos anos, até completar, sei lá, 90, 100 anos. Sempre achei que ele fosse ser muito presente no mundo da NBA, assim como é o Bill Russell hoje, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Michael Jordan. Infelizmente ele teve a carreira interrompida por um acidente trágico e eu queria fazer uma homenagem a ele aqui no Boom Shakalaka, fazer um vídeo homenagem, mas eu não sabia qual vídeo fazer, o que fazer, como fazer, até porque é um assunto muito delicado para falar alguns dias depois da morte dele. E então decidi fazer esse vídeo que é uma homenagem à carreira de Kobe Bryant. Acredito que vários de vocês acompanharam a carreira do Kobe Bryant ou parte da carreira dele. Então esse vídeo aqui fica pra gente relembrar, rememorar a carreira desta lenda da NBA, Kobe Bryant. Here it comes! Boom shakalaka! Kobe Bryant nasceu na Filadélfia e foi batizado com esse nome por causa do Kobe Beef, que seus pais viram em um menu de um restaurante. Seu pai, aliás, é Joe Bryant. Joe atuou em 8 temporadas na NBA por Sixers, Clippers e Rockets, além da Liga Italiana e da Liga Francesa na sequência de sua carreira. O Kobe tinha 6 anos de idade quando o pai dele, o Joe Bryant, foi jogar na Itália e foi lá que ele morou os anos seguintes da vida dele. Talvez vocês já tenham visto algum vídeo do Kobe Bryant falando italiano fluente, é por causa disso. Certamente, sempre nel cuore. Guarda, nel mio spogliatoio in Los Angeles ho una maglietta AC Milan, ho una scarpa AC Milan che lo metto dentro il mio spogliatoio. De volta à Filadélfia, já entrando na adolescência, Kobe foi para a Lower Merion High School, onde estudou entre 92 e 96. Dentre inúmeros títulos e prêmios individuais jogando pelo time de basquete da escola, Kobe decidiu pular a faculdade e se inscreveu no draft de 96 da NBA, seguindo os passos de Kevin Garnett, que havia feito o mesmo caminho no ano anterior. Antes do draft de 96, o Kobe Bryant fez alguns treinamentos com ex-jogadores dos Lakers, convencendo a franquia que ele deveria ser o nome do futuro da franquia e que ele deveria ser draftado, porém os Lakers não tinham uma escolha alta naquele draft, mas eles conseguiram acertar 2 coelhos com uma cajadada, ou 2 pássaros com uma pedra. Os Lakers propuseram uma troca com os Hornets, que tinham a 13ª escolha naquele draft. Pela escolha, os Lakers deram o bom pivô titular Vlade Divac, e com a escolha que eles receberam, selecionaram o jovem de 17 anos chamado Kobe Bryant. Por que eu falei que eles acertaram 2 coelhos com uma cajadada? Bom, não só eles conseguiram o jogador que eles queriam no draft, como eles conseguiram abrir espaço na folha salarial e também no time titular, para fazer uma proposta para um certo pivô que recém havia se tornado free agent, Shaquille O'Neal. Conhecem? A proposta foi aceita e do nada a franquia agora tinha Kobe Bryant e Shaquille O'Neal. Na temporada de estreia, 96-97, Kobe Bryant veio a maior parte dos jogos do banco de reservas, substituindo um dos armadores titulares, Eddie Jones ou Nick Van Exel. Em 71 jogos, 6 como titular, teve média de 7,6 pontos por jogo em 15 minutos e meio. No All-Star Game, se tornou o mais jovem vencedor do torneio de enterradas, aos 18 anos. Nos playoffs, atuou em 9 partidas, os Lakers foram eliminados nas semifinais do Oeste pelo Utah Jazz. Na sua segunda temporada na NBA, o Kobe se tornou o mais jovem titular em um jogo de All-Star Game. A sua média de pontos na temporada passou de 7,6 para 15,4 e mesmo vindo do banco de reservas, o número dele de minutos em quadra aumentou bastante. Na votação para melhor sexto homem do ano, ele ficou em segundo lugar. Para a temporada seguinte, 98-99, os Lakers trocaram sua dupla de armadores titular, Eddie Jones e Nick Van Exel. Kobe iniciou como titular todos os 50 jogos da temporada reduzida devido ao lockout. Durante a temporada, assinou uma extensão contratual de 6 anos e 70 milhões de dólares. Nos playoffs, porém, os Lakers foram varridos pelos Spurs nas semifinais do Oeste. E aí, para a temporada seguinte, Phil Jackson chegou para treinar o Los Angeles Lakers. Sob comando de Phil Jackson, Kobe Bryant se tornou um dos melhores shooting guards da liga, acumulando diversas aparições nos anos seguintes nos All-Star Games, nos All-NBA Teams e também nos times de defesa. Mais importante do que as conquistas individuais, é claro, a chegada de Phil Jackson culminou no tricampeonato entre 2000 e 2002. Em 2000, os Lakers derrotaram nas finais da NBA o Indiana Pacers de Reggie Miller por 4-2. Antes disso, tiveram que superar o forte time do Portland Trail Blazers nas finais da Conferência Oeste. A ponte aérea de Kobe para Shaq nos instantes finais do jogo 7 é um dos lances mais marcantes da dupla jogando junta.
Em 2001, os Lakers chegaram às finais contra os Sixers, varrendo todos os adversários da Conferência Oeste nos playoffs. Nas finais, apesar de perderem o primeiro jogo em uma atuação espetacular de Allen Iverson, venceram a série por 4-1, se tornando bicampeões. Na temporada regular seguinte, Kobe foi nomeado para o All-NBA First Team pela primeira vez na carreira. Nas finais contra o New Jersey Nets, 4-0, mas o grande desafio foram as finais da Conferência Oeste, onde os Lakers enfrentaram o forte time do Sacramento Kings e contaram com algumas marcações controversas da arbitragem para superarem os Kings no jogo 6. Kobe Bryant se tornou o jogador mais jovem da história da NBA a conseguir 3 títulos, ele ainda tinha 23 anos de idade. Após serem eliminados pelo San Antonio Spurs nas semifinais da Conferência Oeste em 2003, para 2004 os Lakers acertaram com os veteranos Karl Malone e Gary Payton na tentativa de montar um super time. O time chegou às finais da NBA, mas foi derrotado pelo Detroit Pistons por 4-1. Após a derrota nas finais de 2004, o Phil Jackson saiu do comando do time e o Shaquille O'Neal foi trocado para o Miami Heat. A essas alturas, a relação entre Shaq e Kobe já não era das melhores e chegou num ponto que a situação era praticamente um ou outro. Um dia após a troca de Shaquille O'Neal para Miami Heat, o Kobe Bryant renovou com a franquia de Los Angeles por mais 7 anos. Em 2004 e 2005, já sem Shaquille O'Neal, os Lakers sequer chegaram aos playoffs, terminando com uma campanha de 34 vitórias e 48 derrotas. Em 2005 e 2006, com muito pouca ajuda de um elenco bem abaixo da média, Kobe Bryant conseguiu os números mais impressionantes estatisticamente falando da sua carreira. Além de 35,5 pontos por jogo, foi nessa temporada que aconteceu o famoso jogo de 81 pontos contra o Toronto Raptors, segunda melhor marca da história da NBA até hoje. Também foi em 2005 e 2006 que ele marcou 62 pontos em 3 quartos, superando o time inteiro do Dallas Mavericks nesse intervalo, eles só marcaram 61 pontos. Ainda assim, muito pela campanha não tão boa do time, Kobe ficou apenas em 4º lugar na votação para MVP, vencida por Steve Nash. Vale citar também que foi entre as temporadas 2005-2006 e 2006-2007 que Kobe Bryant trocou seu número de camisa de 8 para 24, que era o seu primeiro número de camisa quando começou a jogar na high school. Tanto em 2006 quanto em 2007, os Lakers foram eliminados na primeira rodada dos playoffs pelo Phoenix Suns de Steve Nash. Então, durante a temporada 2007-2008, os Lakers orquestraram uma troca que trouxe Paul Gasol para ajudar Kobe Bryant. O time voltou às finais da NBA, mas foi derrotado pelo Boston Celtics do recém-formado Big Three de Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen. Foi também na temporada 2007-2008 que Kobe Bryant ganhou aquele que seria seu único troféu de MVP na carreira. Aí vem a temporada 2008-2009 e o time com Kobe Bryant, Paul Gasol e um jovem chamado Andrew Bynum estava cada vez mais entrosado. Os Lakers terminaram a temporada regular com a melhor campanha da Conferência Oeste e nos playoffs derrotaram na sequência Utah Jazz, Houston Rockets e Denver Nuggets para, nas finais da NBA, derrotarem o Orlando Magic do jovem Dwight Howard por 4-1. No ano seguinte, quem ficou pelo caminho nos playoffs foram Oklahoma City Thunder, Utah Jazz e Phoenix Suns na sequência, e então eles chegaram às finais contra o histórico rival Boston Celtics. A série, de um equilíbrio intenso, chegou ao jogo 7 em Los Angeles, mesmo acertando apenas 25% de field goals. Kobe terminou a partida como cestinha. Além dos 23 pontos marcados, também foram 15 rebotes. O placar do jogo foi 83-79 para os Lakers. Kobe Bryant, pentacampeão da NBA, sendo o MVP das finais tanto em 2009 quanto em 2010. Nos playoffs de 2011 e 2012, 2 eliminações na semifinal da Conferência Oeste para Dallas Mavericks e Oklahoma City Thunder, respectivamente, e para a temporada 2012 e 2013, houve mais uma tentativa de formar um super time. Além de Kobe Bryant e Paul Gasol, foram contratados Dwight Howard e Steve Nash, mas não deu muito certo. O time foi varrido na primeira rodada, logo na primeira rodada, pelo San Antonio Spurs. Os últimos anos da carreira de Kobe Bryant foram marcados por lesões e de 2013 até o final da carreira dele em 2016, os Lakers sequer voltariam aos playoffs novamente. O grande finale de Kobe Bryant, porém, foi o seu último jogo em 2016. Os Lakers entravam no jogo com uma campanha de apenas 16 vitórias e 65 derrotas, a pior da história da franquia. Kobe Bryant colocou a bola embaixo do braço e na sua despedida das quadras marcou 60 pontos, levando os Lakers à vitória em cima do Utah Jazz. Ao todo foram 20 anos de carreira, todos jogando pelos Lakers, 5 títulos, uma vez MVP, 2 vezes MVP das finais, 18 vezes um All-Star, 15 vezes nos All-NBA Teams e 12 vezes nos times de defesa, além de 2 medalhas de ouro pela seleção dos Estados Unidos nas Olimpíadas de Pequim em 2008 e Londres em 2012. Além disso, suas 2 camisetas, seus 2 números, 8 e 24,
ambos são aposentados pelo Los Angeles Lakers. Na manhã de domingo, dia 26 de janeiro de 2020, o helicóptero em que estava Kobe Bryant caiu perto da cidade de Calabasas, na Califórnia, matando todas as 9 pessoas que estavam a bordo, incluindo a filha de Kobe Bryant, Gianna, a Gigi, que tinha apenas 13 anos de idade. Quando fala de criança é pesado, né? Eu me emocionei quando eu estava fazendo o roteiro, mas eu não achei que fosse emocionar quando eu estivesse gravando. Então, Kobe, Gianna, e todo mundo que estava no helicóptero, que descanse em paz. E nós nos vemos no meu próximo vídeo aqui no Boom Shakalaka.